Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um exercício devocional da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto e eu quero convidar você e sua família a ouvir a santa convocação do Senhor através do Salmo de número 27. De forma inicial, nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 6. Salmo de número 27, o Senhor nos convoca para esse momento dizendo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 4, onde nos diz que uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O pedido de Davi aqui não é um pedido para ser um sacerdote, mas é um pedido que busca ansiosamente viver na presença do Senhor. Uma demonstração de confiança e deleite no nosso Salvador. Que você possa, nesse momento de adoração, ter esse mesmo sentimento de confiança, de deleite, na certeza que o seu maior desejo deve ser buscar a presença do nosso Salvador. Curve sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Senhor Deus, graças te damos por esse momento de adoração. Graças te damos, pois o Senhor nos resgatou e nós temos livre acesso ao Pai. E temos a oportunidade de cantar, meditar na Tua palavra e ouvir a Tua voz através da exposição. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que o Senhor desperte em nossas vidas o desejo cada vez mais de buscar a Tua santa presença, que possamos ter alegria e confiança no Senhor e saber que a nossa esperança não está nas coisas dessa terra, mas a nossa esperança está naquele que derramou seu sangue na cruz. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos transforme e nos molde de conformidade à tua santa vontade. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Nesse sentimento de confiança ao Senhor, vamos cantar com o hino de número 32.
Depois de cantar ao Senhor, nós vamos concluir a leitura do Salmo de número 27 e vamos ler a partir do verso 7 até o verso de número 13, onde o espírito do salmista muda. Depois de expressar a sua confiança, ele agora ora por socorro e perdão ao Senhor. O verso 7 do Salmo de número 27 nos diz: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que você, nesse momento de reconhecimento, que você precisa do socorro e do perdão do nosso Salvador, que você possa ter essa consciência de esperar no Senhor, de ter bom ânimo no Senhor e ter a consciência que somente Ele é que pode fortificar o seu coração. Que nesse momento você reconheça o seu estado de pecado diante do Senhor e que só existe salvação e perdão no sacrifício de Cristo. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao nosso Deus. Senhor, continuando na tua santa presença, nós sabemos que na nossa caminhada e devido à nossa natureza pecaminosa, nós muitas vezes vamos perder o ânimo, mas nós queremos clamar ao Senhor nesse momento, que o Senhor não permita que o pecado retire de nós a alegria, que o Senhor não permita que o pecado retire de nós o ânimo de seguir uma vida santa, que o Senhor possa nos fortalecer, nos animar, corrigir os nossos lábios, corrigir os nossos olhos, corrigir o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, e que possamos buscar constantemente no Senhor a verdadeira alegria para a nossa vida, que possamos encontrar na oração, na meditação da palavra, na leitura e na comunhão com os nossos irmãos, a certeza de que o Senhor é a nossa esperança, que o nosso coração possa repousar nas tuas promessas. Não permita que andemos ansiosos, mas que possamos descansar nas tuas santas providências, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando e nos libertando para a honra e glória do teu santo nome. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Gratos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, vamos cantar ao nosso Deus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor.
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz, queridos. Uma alegria mais uma vez nós estarmos juntos nessa noite. Eu quero trazer para você o texto para nós meditarmos juntos. Eu quero convidar você a fazer a leitura comigo de 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos de 1 a 3, diz a palavra de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.
Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo e pedimos que pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor fale conosco através da Tua palavra revelada, abençoadora, e queremos, ó Deus, não só ouvi-la, mas colocá-la dentro dos nossos corações e traduzir tudo isso em vida prática, Pai. Ajuda-nos, como Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, nesses 91 anos de organização, a praticarmos e a sermos uma igreja bíblica impactante em nossa cidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero começar essa noite citando uma frase de Tozer. Tozer é um grande teólogo e eu quero trazer essa frase para você, o que ele dirá sobre igreja. E o A.W. Tozer diz que o mundo está à espera de uma voz legítima, a voz de Deus. Não um eco do que outros estão dizendo, mas uma voz autêntica. Nós estamos nesse mês de junho comemorando 91 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. E nesses 91 anos nós sabemos que a igreja teve suas vitórias, teve suas batalhas, porque é comum de toda a igreja de Jesus Cristo nesse mundo. A igreja enfrentou alguns momentos difíceis, mas acreditamos que na maioria delas a igreja celebrou o nome de Jesus Cristo e a pregação do Evangelho em todo este tempo. Mas meu desafio para você nessa noite é nós olharmos para esse texto de 1 Coríntios, quando Paulo abre na saudação essa primeira carta a essa igreja, para trazer para nós algumas lembranças, porque pode ser que com o passar dos anos, completando 91 anos, nós nos esqueçamos de algumas das bênçãos de Deus para as nossas vidas na história dessa igreja. E eu quero trazer para você nessa noite lembranças que revigoram e fortalecem a igreja. Quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, isso está ali em Atos capítulo 18 e 19, no contexto da sua segunda viagem missionária, Paulo vai chegar à cidade de Corinto. E é muito interessante que ali ele encontrará com Priscila e Áquila, um casal, que foi um casal que apoiou muito o trabalho missionário do apóstolo Paulo. E ali Paulo chega à cidade de Corinto e esse casal o recebe. Mas Paulo chega ali num contexto de espiritualidade, até mesmo num contexto físico, bastante cansado, bastante esgotado. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, nós vemos que foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo vai dizer isso para a igreja de Corinto. Eu cheguei aqui com grande temor e com grande tremor, esgotado, até porque um momento antes da chegada de Corinto, quando Paulo estava ali em Filipos, ele tinha ali um alvo que prometia ganhar pessoas para Jesus, mas foi tremendamente rejeitado pelos judaizantes. Em Tessalônica, em Bereia, aconteceram as mesmas coisas. Paulo funda essa igreja em Atos capítulo 18. Décadas depois, a família de Chloe escreve uma carta posicionando Paulo do que a igreja tem passado nesse tempo, desde a sua plantação até mesmo o ano da década de 50, depois da ressurreição de Cristo, quando Paulo escreve essa carta. E Paulo começa a trazer para o coração do membro da igreja de Corinto algumas lembranças interessantes. Vamos ao verso de número 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo inicia a sua carta dizendo que o que tem acontecido na vida dele como ministério e vocação é um chamado pela vontade de Deus. E ele quer trazer isso ao coração dos membros da igreja de Corinto, porque em Atos 18, quando a mensagem do evangelho chegou àquela cidade, Paulo jamais se esqueceria de que o que aconteceu nos primeiros movimentos da fundação dessa igreja foi por vontade de Deus. Irmãos, nós estamos completando 91 anos de existência, de organização. Nós não podemos nos esquecer que tudo o que tem acontecido nessa igreja até hoje
é por vontade soberana de Deus. E se nós queremos continuar firmes na nossa caminhada, se nós queremos continuar firme na caminhada animada com o Evangelho, nós precisamos ter isso em mente, o que Paulo está chamando a atenção dos membros da igreja em Corinto. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Paulo testificou isso na sua própria vida. Quando nós vemos em Atos capítulo 9 a história de Saulo, um judaizante radical que parte para Damasco com cartas de autorização a perseguir aqueles que eram conhecidos como os do caminho. Jesus Cristo encontra-se com Saulo a caminho de Damasco e vai mudar a vida deste homem por vontade soberana de Deus. Nós também não podemos perder, irmãos, a lembrança de compreendermos que o movimento que Deus traz à sua própria igreja parte da vontade soberana de Deus, mudando a vida de um homem que agora seria chamado um pregador dos gentios, considerado apóstolo, como Paulo. Paulo também traz a lembrança aos coríntios, dizendo que agora vocês que se encontram na igreja de Corinto por vontade de Deus, precisam viver uma vida no vivo e verdadeiro caminho, não se esquecendo, e para nós também não nos esquecendo, que Jesus Cristo é o único caminho. A igreja, ela é formada por vontade de Deus. A igreja de Cristo é formada pela vontade de Deus por meio de um chamado. Foi Deus quem chamou você à conversão, foi Deus que chama, e é Deus quem chama pessoas para virem a essa igreja, um chamado eficaz e irresistível, levando-nos a um novo e vivo caminho. A igreja tem origem em Deus, a igreja é propriedade peculiar de Deus, assim como Deus chamou o povo por vontade soberana no Velho Testamento, também no nosso tempo, na igreja contemporânea, Deus nos chamou por vontade soberana. Essa é a primeira lembrança. Não nos esqueçamos de que o que nos move, o que nos movimenta é vontade soberana de Deus. A segunda lembrança que eu quero trazer para você, no verso 2 de 1 Coríntios capítulo 1, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em Corinto. Fico imaginando se Paulo escrevesse uma carta para nós hoje, não é verdade? Eu, Paulo, chamado por vontade soberana de Deus como apóstolo, quero escrever à igreja presbiteriana de Ribeirão Preto que está em Ribeirão Preto. Algo muito curioso aqui é que Paulo também está trazendo a lembrança aos membros da igreja de Corinto que essa igreja está em Corinto. Essa palavra aí, no grego, ela traz uma conexão muito interessante, porque quando Paulo está dizendo a igreja que está em Corinto, significa a igreja que foi plantada por Deus ali. Embora os problemas que Paulo estará lendo pela denúncia escrita da família de Cloe, os acontecimentos que a igreja de Corinto está enfrentando, um mundanismo entrando dentro dela, facções e separações dentro da igreja, Paulo está lembrando que quando essa igreja foi plantada em Corinto, essa igreja foi plantada por Deus, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja que foi plantada, a igreja, um grupo de pessoas salvas ali na cidade de Corinto que compõe esse ajuntamento. Nós não podemos nos esquecer, além de saber que é a vontade de Deus manifestada na igreja que faz com que a igreja se movimente, nós não podemos esquecer que é Deus o autor, o arquiteto da igreja. Quando Jesus Cristo está reunido com os discípulos à beira do Monte Hermon, naquela pergunta que ele faz, que nós conhecemos, o que é que o povo está dizendo quem eu sou? E alguns vão dizer que Jesus era um profeta. Pedro vai dizer o seguinte: tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E aí Jesus vai responder a Pedro, sobre esta declaração,
eu irei edificar a minha igreja. Nós não podemos nos esquecer nesses 91 anos de que foi Deus e é Deus o autor da igreja. É Deus que traz persistência à igreja. Lembrando do nosso contexto histórico, nós sabemos que nós não enfrentamos todo o tempo dos 91 anos, tempos fáceis, tempos de grande contentamento. Enfrentamos batalhas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos oposições pela igreja que foi plantada neste lugar. Mas se ela persiste e se ela está neste momento completando 91 anos de existência, é porque Paulo está lembrando a mim e a você que a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja é dele. É ele que traz persistência, é ele que traz ânimo para nós continuarmos firmes nessa caminhada como igreja presbiteriana em Ribeirão Preto. A palavra igreja, no começo do verso 2, traz a ideia de eclesia, ou para alguns aí, eclésia, não é? No grego. Essa palavra eclesia, que tem a ideia na língua portuguesa aí de a igreja de Deus que está em Corinto, essa palavra ela é formada na língua grega, a língua original que foi escrita aqui, por duas palavrinhas, ekikaleo, tirados de, chamados de. Lembrando que no verso 1 é vontade soberana de Deus por um chamado eficaz. Lembrando agora no verso 2 que é Deus que traz toda a persistência da igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Igreja não é um ajuntamento de qualquer pessoa. A palavra de Deus nos revela que ekikaleo, tirados deste mundo, salvos em Cristo Jesus, que agora não mantêm-se mais relacionamentos com o mundo, que foram tirados do império das trevas, transportados para o reino da luz. Não é um ajuntamento qualquer. A igreja é um ajuntamento de pessoas que foram salvas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Então, eu sei que falar em ajuntamento nesse tempo é bem complicado, não é verdade? Nós estamos aqui em época de isolamento, mas se Deus permitir, em breve tempo nos ajuntaremos de novo. Mas esse ajuntamento, essa comunhão vibrante que Deus produz na igreja, não é por qualquer pessoa desse mundo. É por crentes, por salvos em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, ele vai trazer isso também de lembrança aos crentes da igreja de Éfeso. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim: e Deus vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no círculo da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Está lá no passado, a minha caminhada sem Deus fica no passado. Esse ajuntamento é de pessoas que agora estão no novo caminho. Esse ajuntamento são de pessoas que foram alcançadas por Deus, onde Deus traz vida e vida em abundância. Por isso que a igreja de Deus que está em Corinto é a igreja de Deus. E esse ajuntamento não é qualquer ajuntamento. Quando Paulo também traz a lembrança aos membros da igreja em Colossos, quando escreve a carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, nós lemos: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este ajuntamento de 91 anos da igreja presbiteriana de Ribeirão Preto não é por qualquer pessoa, esse ajuntamento é feito por pessoas que foram libertas do império das trevas, por pessoas que foram transportadas para o reino de Jesus Cristo, que nos amou profundamente. Por isso Paulo escreve aos Coríntios dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Primeira lembrança, reconheçamos que o mover da igreja fundamenta-se na vontade de Deus. A segunda lembrança, não podemos nos esquecer que a igreja que Deus plantou em Ribeirão Preto não é uma igreja de propriedade particular minha, não é uma igreja de propriedade sua. Você aqui não é proprietário deste movimento, é Deus quem é o dono, é Deus quem é o arquiteto desta igreja. Com o passar dos anos, irmãos, nós podemos nos esquecer que fomos colocados onde estamos,
para sermos a voz legítima de Deus, vivendo em santidade revelada. E aqui eu quero trazer para você uma terceira lembrança, que também encontra-se aí no verso 2. Olha o que diz. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo se preocupa nessa saudação inicial da carta, lembrar aos coríntios, por causa dos problemas que essa igreja está enfrentando, que eles foram chamados para ser santos, eles foram santificados, separados em Cristo Jesus. A igreja que foi plantada em Corinto, ela foi plantada num ajuntamento de pessoas remidas por Cristo Jesus, que agora estão separadas desse mundo, dos costumes deste mundo, dos prazeres deste mundo. Com o passar dos anos, nós não podemos nos esquecer disso. Nós temos que ter uma vida santa, nós somos chamados a isso, aos santificados em Cristo Jesus. A igreja pertence a Deus, o qual por meio de Jesus Cristo nos chamou como povo dele, para sermos diferentes desse mundo, para estarmos separados deste mundo. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo vai escrever a carta à igreja de Roma, e ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seu povo não deixa o mundo, isso é fato. Quando Jesus vai orar a oração sacerdotal em João capítulo 17, Jesus vai dizer que ele não vai tirar a igreja do mundo, mas ele vai guardar a igreja, para que essa igreja, em tempo oportuno, se apresente, conforme Efésios capítulo 5, verso 27, como uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Lembranças que nós temos que ter e nós não podemos nos esquecer. A vontade soberana de Deus, que traz o movimento da igreja, a propriedade de Deus que está plantada em Ribeirão Preto e que neste ajuntamento é um ajuntamento para aqueles que foram chamados a serem santos. A santificação, queridos, não é um estilo de vida. Santificação é uma transformação profunda da ação do Espírito Santo na vida de cada membro da igreja de Jesus Cristo como povo peculiar. E como povo peculiar, nós não podemos ter uma postura diante de Deus, aquele que por vontade soberana plantou a igreja, aquele por ser o proprietário da igreja, que faz com que a igreja seja persistente, tenha um povo comum. Não, é um povo santo, um povo separado deste mundo, um povo onde nós somos incluídos, porque o verso 2 diz assim: não somente os que são membros da igreja de Corinto que foram chamados para ser santos, mas com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja, nós estamos incluídos nessas lembranças que Paulo está trazendo aos membros da igreja de Corinto. Então nós não podemos negligenciar isso. Com todos os que em todo lugar, Senhor deles e nosso. Eu e você estamos incluídos e somos incluídos neste chamado. E com este chamado, incluindo judeus, incluindo gentios e todos nós, é um chamado para que nestes 91 anos, eu e você sejamos cartas vivas escritas para revelar a esse mundo um estilo de vida que somente Deus é capaz de promover na vida de um ser humano. Última lembrança que eu quero trazer para você nessa noite está aí no verso de número 3, que diz o seguinte: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante que em todas as saudações das cartas de Paulo para todas as igrejas do Novo Testamento, Paulo inicia com essa saudação. Ele diz assim: graça e paz a vós outros. Era costume de Paulo escrever isso. Não sei se você
conversa comigo pelo WhatsApp, né? Se você já teve oportunidade, ou se você acompanha as nossas redes, eu adotei pessoalmente essa frase na minha vida. Quando eu vou começar a conversar com alguém, eu digo: graça e paz, irmão. Por causa desse ensino que impactou muito meu coração, e parece algo muito pequeno, mas não é. E quando Paulo está escrevendo aqui, graça e paz, ele usa duas palavras bem interessantes. Primeira palavra, caris, que traz a ideia de graça. Referindo que essa graça, que tem um sinônimo de significado de uma alegria plena, de uma satisfação plena que nós, humanamente falando, não seríamos capazes de conquistá-las ou até mesmo de criar essa expectativa na nossa vida. Mas Paulo nunca esquecerá na vida dele que foi em Cristo Jesus, que foi na pessoa de Cristo Jesus, que naquele dia, ou naquela tarde, naquela manhã, a caminho de Damasco, foi a graça de Deus em Cristo Jesus derramada na vida dele, que fez com que ele se libertasse do Saulo humano e se tornasse o Paulo eterno. Nós não podemos nos esquecer disso, queridos. É a graça de Jesus Cristo que invade o nosso coração, que faz com que nós não sejamos encaixotados em tristezas, desesperos, angústias pelas circunstâncias que vivemos, mas essa graça redentora que traz alegria, satisfação e paz que excede entendimento no nosso coração. E aí ele usa essa segunda palavra. Lembrando que a cidade de Corinto era uma cidade com 650 mil habitantes, existiam ali judaizantes, existiam ali gentios. Paulo está pregando o evangelho para todos eles. Provavelmente a igreja de Corinto era formada por esses dois tipos de pessoas, judeus e gentios. E ele não se esquece de trazer uma palavra paz, que lá no Antigo Testamento a gente conhece como shalom. E essa ideia aqui no grego é a mesma, paz. Graça e paz, e se você ver o verso 3, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro graça, depois paz. Por que paz vem depois de graça? Porque não existe paz sem a graça. Não existe paz no coração de um ser humano sem a graça de Cristo Jesus encharcada no coração dele. Nós não podemos nos esquecer que nesses 91 anos de Igreja Presbiteriana em Ribeirão Preto, nós que somos membros desta igreja local e da Igreja Universal, e entenda quando eu digo Igreja Universal, a Igreja geral de Jesus Cristo espalhada nesse mundo, nós somos pessoas alcançadas pela graça redentora de Jesus Cristo e que por resultado enche o nosso coração de plena paz. E aqui eu quero terminar com você nesta noite, recordando essas lembranças. Igreja que é plantada por vontade de Deus, plantada, animada e que traz persistência pelo mover de Deus, porque Ele é o dono da igreja. Não nos esqueçamos que a nossa postura como igreja de Cristo em Ribeirão Preto, ou em qualquer lugar deste mundo, é uma postura de revelarmos uma vida santa, separada deste mundo, e que neste movimento vivido pelos salvos em Cristo Jesus, o nosso coração se enche de graça e se enche de plena paz. Eu quero desejar isso para você nos próximos anos de vida desta igreja. Não percamos aqui, irmãos, a memória. E aqui eu quero emprestar a palavra do profeta Jeremias, quando em tempo de grande aflição de Jerusalém sitiada, em Lamentações capítulo 3, ele fala que ele quis trazer à memória o que poderia dar esperança para ele. Eu quero dizer para você nessa noite que o que nós lemos aqui e vimos em 1 Coríntios capítulo 1, versos de 1 a 3, deve trazer à nossa memória, para que aponte uma esperança, não uma esperança simplesmente de uma história, mas uma esperança desafiadora, para não sermos, como Tozer disse no começo do nosso sermão aqui, apenas um eco de Deus, mas a voz legítima de Deus nessa cidade, nessa igreja e onde eu e você estivermos. Lembranças que nos reanimam a continuarmos firmes na nossa jornada. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira muito especial e nós vamos orar.
Obrigado a Deus pela oportunidade que tivemos já nesta semana, no dia 2 de junho, comemorarmos 91 anos da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. O Senhor conhece a história dessa igreja, porque por vontade soberana o Senhor a plantou. É o Senhor quem tem nutrido a igreja na sua caminhada. Porém, a Deus, nós não podemos esquecer da nossa postura diante do Senhor, de sermos chamados a termos uma vida santa para revelarmos a transformação real que o Senhor faz em Cristo Jesus nos nossos corações e na nossa vida. Também, Deus, não nos deixe esquecer que essa vida que vivemos deve ser uma vida debaixo da graça redentora de teu Filho amado Jesus Cristo, que nos traz paz. Eu quero pedir a Deus que a igreja continue aqui em Ribeirão Preto, caminhando debaixo da tua plena graça e da tua plena paz. Pai, muito obrigado por esse tempo de ouvir a tua palavra. E rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe de uma maneira muito especial a nossa semana, como aniversariantes da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto nos seus 91 anos. Obviamente, ó Deus, se estamos comemorando, é porque o Senhor, antes da fundação do mundo, já havia planejado tudo isso. Somos gratos ao Senhor e queremos ofertar ao Senhor as nossas vidas como oferta de amor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, com a Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, nesses 91 anos e até quando o Senhor voltar. Amém. Louvamos a Deus por suas vidas, pelas orações, pelo cuidado, todo o apoio. Nós estamos muito bem, caminhando para uma plena recuperação, graças a Deus. De fato, foram dias bem difíceis, mas todos eles cheios, repletos da graça de Deus. E gostaríamos de compartilhar com vocês o texto da palavra no Salmo 46, versículo 1 e os versículos 10 e 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que esta palavra encoraje cada uma das suas vidas e que o Senhor continue abençoando e guardando a cada um. Deus anime, encoraje nesses dias, em nome de Jesus. Um abraço.